Um profeta escreveu isso há 2500 anos. Ele descreveu uma aliança entre nações que não existiam. Uma cidade que o mundo inteiro tentaria mover e não conseguiria. Um rio secando como sinal de que algo estava prestes a avançar. E uma arma cujo efeito a ciência só conseguiu nomear em 1945. Ele não errou em nenhum detalhe. O que ele viu está acontecendo agora. Não como possibilidade, não como interpretação forçada. Como fato verificável, com nome, endereço e data. A pergunta não é se você acredita em profecia. A pergunta é, o que você vai fazer com o que está prestes a ver? Jesus não estava fazendo poesia quando descreveu guerras e rumores de guerras em Mateus 24. Estava entregando um mapa. Olhe ao redor. Potências se rearmando. Ameaças nucleares em discursos oficiais. A ordem global se reorganizando com uma profundidade que não se via há décadas. É exatamente para momentos assim que a Bíblia levantou uma figura específica. Não o sacerdote, não o rei, a sentinela no muro. Em Ezequiel 33, Deus deixou o peso disso claro. Se ela vê a espada se aproximar, e não toca a trombeta, o sangue de quem morrer cai sobre ela. Não é figura de linguagem. A sentinela não inventa o perigo. Ela o vê antes porque está no lugar certo, olhando na direção que os outros evitam. Há uma diferença brutal entre o cristão anestesiado, que chama a ignorância de fé, e o cristão histérico, que chama o pânico de discernimento. A sentinela não é nenhum dos dois. O que Ezequiel descreveu no capítulo 38 não era apenas uma guerra. Menos, era uma coalizão. E coalizões precisam de tempo, interesse comum e inimigo compartilhado para se formar. A Rússia e o Irã não são aliados por acidente. Drones iranianos e mísseis persas calibrados com dados russos. Essa transferência militar direta é a espinha dorsal do que o profeta chamou de Aliança do Norte com a Pérsia. O nome histórico do Irã, o mesmo território, o mesmo papel no tabuleiro geopolítico. Enquanto isso, existe um corredor de 60 quilômetros entre o Irã e os Emirados que concentra cerca de 20% do petróleo mundial. Quando trava, o efeito chega à bomba de gasolina na América do Sul e paralisa fábricas na Ásia. Jesus, em Lucas 21, descreveu nações em angústia, pressionadas de todos os lados, e essa pressão tem um nome moderno. E no centro de tudo, uma cidade sem petróleo, sem porto, sem vantagem geográfica óbvia. Uma cidade que ainda assim arrasta potências inteiras para dentro das suas decisões. Zacarias a chamou de pedra pesada. Machuca quem tenta carregar. Resiste por ter um peso que vai além da física. Toda a potência que tentou resolver Jerusalém saiu mais confusa do que entrou. O rio que seca e as armas que profetas descreveram. O Eufrates está desaparecendo, não de forma dramática, de forma lenta, consistente e documentada. João, no Apocalipse 16, descreveu um anjo secando o grande rio para preparar o caminho dos reis do Oriente. Ele nunca pisou no Eufrates. E mesmo assim descreveu sua seca como remoção deliberada de uma barreira entre dois mundos. A China aumentou significativamente seu orçamento de defesa com modernização completa, prevista até 2035, e sua presença estratégica no Oriente Médio cresceu de forma impensável 2 décadas atrás. O que era fronteira geográfica virou linha de frente política. Mas há algo ainda mais perturbador. Zacarias, no capítulo 14, descreveu uma praga onde a carne apodrece enquanto o corpo ainda está de pé. Os olhos se consumindo nas órbitas, a língua se desfazendo na boca. Qualquer físico nuclear reconhece esse quadro clínico. É o efeito da radiação ionizante de alta intensidade. Não existe doença natural com essa cinética. Não existe veneno do mundo antigo com esse perfil. A única categoria de evento que produz exatamente isso é a exposição próxima a uma explosão nuclear. Um profeta do século V a.C. descreveu algo que nenhum ser humano da sua época poderia ter inventado. Porque o fenômeno não existia como experiência humana até 1945. E João, em Apocalipse 9, descreveu enxames que se movem em formação, atacam à distância sem contato direto, produzem som mecânico constante e têm um ferrão na cauda, não na frente. A guerra com drones autônomos em enxame é funcionalmente isso, descrita por um homem do primeiro século, com as únicas palavras que seu mundo lhe fornecia. Abra qualquer atlas de potências militares. Os Estados Unidos têm o maior orçamento de defesa do planeta, bases e maze dos 70 países, e capacidade de projeção em qualquer ponto do globo em horas. Agora abra os textos proféticos,
sobre o desfecho da história. Procure os Estados Unidos. Procure Europa. O que você vai encontrar é silêncio. E esse silêncio é proporcional ao poder que essas nações têm hoje, o que o torna ensurdecedor. Ezequiel 38 descreve a coalizão que marcha sobre Israel, com detalhes de nomes e direções, e menciona nações que ficam de fora apenas observando, sem capacidade de intervenção real. Alguns identificam nesses espectadores o mundo ocidental. O que acontece para que a maior concentração de poder militar da história se torne uma testemunha sem ação decisiva? As possibilidades são várias: fragmentação interna, transferência de soberania para estruturas que ainda não têm peso militar equivalente, ou simplesmente que o desfecho acontece num ponto do mapa onde o poder ocidental sempre foi projetado, nunca enraizado. E projeção de força tem limites que o enraizamento não tem. Há uma tentação que precisa ser nomeada: transformar tudo isso em combustível para o pânico. É o erro mais comum menos, e Jesus o respondeu, antes mesmo de dar qualquer sinal. Vede que não vos turbeis. Não foi conselho gentil de encerramento, foi ordem direta, colocada deliberadamente antes da lista inteira. Ele chamou os sinais de princípio das dores. Menos a palavra grega é a mesma usada para contrações de parto. Não é a dor do fim, é a dor que anuncia que algo está chegando. Confundir a contração com um parto é o erro que paralisa. Real não significa final. Intenso não significa consumado. Os sinais que se acumulam têm peso real e merecem atenção séria, leitura cuidadosa e posicionamento espiritual consciente. O que não merecem é ser transformados em ansiedade crônica que consome sem produzir fruto. Em Lucas 21, depois de descrever sinais cósmicos e terrestres, Jesus diz algo que contradiz o instinto humano: endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não é linguagem de sobrevivência, é linguagem de posicionamento. Quem levanta a cabeça no meio do caos não está ignorando o que acontece. Está recusando que o peso do que acontece dite sua postura. O desfecho da história não termina no caos, termina no rei. E a única pergunta que realmente importa não é quando esse momento chega menos, é se você está preparado para ele. Se você se afastou, se a distância entre você e Deus foi crescendo em silêncio enquanto a vida passava, este é o momento. Não porque o fim é amanhã, mas porque o hoje é o único tempo que você tem com certeza. Se você quer se reconciliar com Jesus Cristo, declare isso agora nos comentários. Me aceita, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. E se você já conhece o Senhor, comente amém menos. Cada amém leva essa mensagem para mais uma pessoa que ainda está dormindo. O desfecho da história não termina no caos, termina no rei. E a única pergunta que realmente importa não é quando esse momento chega menos, é se você está preparado para ele. Se você se afastou, se a distância entre você e Deus foi crescendo em silêncio enquanto a vida passava, este é o momento. Não porque o fim é amanhã, mas porque o hoje é o único tempo que você tem com certeza. Se você quer se reconciliar com Jesus Cristo, declare isso agora nos comentários. Me aceita, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. E se você já conhece o Senhor, comente amém menos. Cada amém leva essa mensagem para mais uma pessoa que ainda está dormindo.